Salve pessoal! Muito bom! Eu resolvi gravar esse vídeo para fazer o convite derradeiro para participação na primeira jornada para a visão expandida, que vai acontecer agora em agosto, do dia 16 até o dia 23, na Chapada Diamantina, mais especificamente em Igatu e no Vale do Pati. Essa jornada já é um sonho antigo de trabalhar com desenvolvimento humano que agora finalmente está sendo plasmada. Desde 2018 já tinha interesse em realizar algo parecido, mas parece que eu precisava antes amadurecer um pouco. Principalmente, talvez eu precisasse chegar até a visão expandida, coisa que aconteceu em dezembro do ano passado, no Monte Roraima. Alguns amigos que encontram comigo, especialmente nos dias seguintes a que eu retornei da viagem para o Monte Roraima, disseram que eu estava diferente, que não era a mesma pessoa, que eu estava brilhante, que eu estava radiante, e realmente eu estava me sentindo assim. Foi um período em que eu retornei de lá e tive uma experiência, que eu posso chamar de experiência mística, em que eu voltei mais sereno, mais tranquilo, com as ideias organizadas. As coisas faziam sentido, a vida fazia sentido, as pessoas eram bonitas, o mundo era mais bonito, e mesmo vendo os problemas, tudo parecia mais simples. Qualquer ideia que eu quisesse elaborar era rápida, era certeira, o meu discurso era afiado, era belo, era poético, e um pouco disso eu tentei transmitir através de alguns escritos nesses meses que se seguiram. É claro que a potência dessa energia que eu recebi lá foi diminuindo a intensidade com o tempo, não chegou a desaparecer, mas a questão é que eu fui até um lugar mágico, tive uma vivência especial, voltei com algo especial e eu quero poder compartilhar isso com vocês. Vou falar um pouco sobre o conteúdo do Visão Expandida. O que eu espero alcançar, ou pelo menos levar as pessoas a estarem vivenciando no Visão Expandida? Acesso a estados ampliados de consciência, clareza interior e visão de propósito, fortalecimento da intuição e escuta profunda, sentimento de conexão com o sagrado, integração da mente, corpo e espírito, inspiração e visão para o futuro. Para isso, eu defini 4 pilares. O primeiro deles, a força arquetípica, a própria força da jornada, da peregrinação. Isso já é algo que acontece ou que o ser humano usa desde sempre. Sempre existiram pessoas fazendo jornadas e peregrinações para buscar conhecer lugares fora, mas principalmente alcançar lugares dentro, e mais do que isso, alcançar o contato com o mundo espiritual, o mundo superior, o nome que vocês quiserem dar. Os relatos das profecias, os profetas da Bíblia e de outras religiões sempre falam dessa necessidade de ir para um lugar, de se movimentar até um lugar para ter contato com esse sagrado, com esse divino. E de alguma forma, o Visão Expandida é para isso. E vai aproveitar essa energia da peregrinação, desse movimento, para levar até isso. Curadoria de temas estruturantes. Temas que eu posso dizer que são autorais, no sentido de que eu os compilei, os elaborei, os escrevi, são resultado da minha vida de peregrinação interna, de todas as jornadas interiores e também exteriores que eu realizei na vida. E esses temas, destaco alguns para vocês, que é a abertura como início do processo e como postura em todo o processo, para poder chegar em algum lugar elevado. A contemplação como o portal do amor, a contemplação do belo natureza que nos silencia, que nos faz ver as coisas na sua essência, sem interferência da mente. A importância do silêncio para poder justamente criar esse lugar de contemplação e de beleza. A coragem de ser inteiro, o caminho do líder verdadeiro, através da autenticidade, da integridade,
A sombra como via de integração, a sombra que nos assusta, na verdade guarda tesouros além de desafios. A história pessoal como alicerce, no processo de reescrita do passado, de cura do passado, através de uma revisitação, olhando os aprendizados e não as cicatrizes que ficaram. A descoberta ou a atenção aos nossos gostos mais elevados e aos nossos desafios mais difíceis, porque são eles que normalmente nos mostram quais são os nossos valores, e os nossos valores nos mostram quais são as virtudes que já temos ou aquelas que nós podemos conquistar. A jornada como caminho para o sagrado, que é a própria jornada da visão expandida. E a visão para criar o eu futuro. Eu não quero só descobrir quem eu sou, eu quero descobrir tudo aquilo que eu posso me tornar e como me tornar isso. Você poder ver esse eu futuro e caminhar em direção a ele é algo indescritível. O terceiro pilar é a força do coletivo como campo de elevação. Vamos estar juntos, com o mesmo objetivo, vendo as mesmas ideias, tendo o mesmo ritmo nesses dias, vendo as mesmas coisas, tendo os mesmos silêncios, nos movimentando juntos, vibrando nas mesmas ideias e emoções, colocando o nosso coração para bater em conjunto. Isso não é mais papo místico, já é ciência comprovada. Nós, seres humanos, somos motores de reciprocidade, nós vibramos juntos, nós ressoamos juntos, e quando isso acontece, nós somos capazes de coisas maiores do que nós conseguiríamos sozinhos. E o caminho fica abreviado para chegar até esses lugares. Imagine todo mundo igual, todo mundo pensando igual, não no sentido de exatamente igual, mas de objetivo igual, buscando a mesma coisa. Isso ajuda muito. São 6, 7 dias para isso, vivendo juntos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar também no processo. E finalmente a natureza como catalisadora dessa percepção. Qualquer lugar natural onde exista um ambiente mais ou menos preservado tem uma energia diferenciada. Mas tem lugares no planeta em que essa energia tem uma abundância incrível. Eu vivi isso no Roraima, mas já tinha sentido essa mesma energia no Vale do Pati, só que eu não a compreendia ainda. E lá é um desses vórtices de energia, ou um desses portais de dimensão, ou desses locais de vibração elevada, que os místicos falam. A questão é que existe uma energia de coerência abundante no meio. E essa energia, junto com a nossa percepção e a nossa intenção, nos ajuda a nos sintonizar e nos elevar mais rápido, chegar a essas experiências especiais de clareza, de iluminação, de tranquilidade, de serenidade. E outro ponto positivo que eu quero destacar é o guia de vocês. Gente, eu estou propondo isso não porque eu acho que existe uma possibilidade de chegar até lá. Eu já cheguei, eu já fui até lá. E eu quero voltar lá, levando mais gente comigo. E isso deixou de ser um projeto comercial e financeiro para mim. É uma questão de realização de vida. Poder transmitir, poder compartilhar isso que eu vivi e vivo em alguma parcela hoje no meu cotidiano. Não foi também aleatório que isso aconteceu. É o resultado da minha busca como pessoa aí durante quase 53 anos. Eu sempre busquei, eu sempre procurei. É resultado de centenas de livros, muitas conversas, muitas reflexões, muitas meditações, filmes, músicas, a minha relação com a minha família, com a natureza, tudo isso compõe o conteúdo do Visão Expandida e me preparou para isso. Então, assim, eu recebi um presente da vida e eu quero compartilhar esse presente com o maior número de pessoas possível. Só que nesse formato que eu proponho não dá para levar uma multidão. Seremos 8 pessoas. Tem 3 vagas restando.
E eu estou divulgando essas 3 vagas com um abatimento de R$ 1.000 em cada uma. E se não fechar essas 3, eu vou do mesmo jeito, mesmo que eu não consiga nem o custo para pagar a viagem, porque minha intenção é viver isso de novo e viver isso junto com outras pessoas. Então, se você tem disponibilidade de tempo nessa época e consegue se ajeitar financeiramente, e essa proposta ressoa com alguma necessidade tua, me procura, vamos junto.